Olha, gente, tem coisa que a gente vê no futebol que arrepia, que mexe com o torcedor, que faz o olho encher d'água e o coração bater mais forte. O que o Lucas Moura fez no vestiário do São Paulo antes do clássico contra o Corinthians foi exatamente isso. Foi liderança. Foi paixão. Foi entrega. Foi são paulinismo em estado puro. Mesmo lesionado, mesmo fora de combate, o cara tava lá. No vestiário. Com o grupo. No meio da galera. Ele podia estar em casa, no conforto, vendo pela TV. Mas não. Ele é diferente. Ele sente o clube. Ele vive o São Paulo. E ele sabe que tem um papel gigante nesse elenco, mesmo sem entrar em campo. E que papel, hein? O Lucas fez um discurso de arrepiar, de levantar qualquer jogador que estivesse meio desanimado. Ele falou com verdade, com o coração. Disse o que a torcida queria dizer. Disse o que a arquibancada grita. E, principalmente, disse o que o São Paulo precisava ouvir naquele momento. Hoje é guerra. E guerra se vence assim. Foi essa frase que virou o mantra do time naquele domingo. Uma frase simples, mas com um peso absurdo. Porque quem falou foi um cara que já jogou Copa do Mundo, que já brilhou na Europa, que já ganhou tudo, e que hoje veste a camisa do São Paulo como se fosse a primeira vez. O efeito do discurso foi imediato. Era visível nos olhos dos jogadores. Era visível no semblante da comissão. Era visível na vibração do banco de reservas. O time entrou em campo com sangue nos olhos, com espírito de guerra, com garra, com alma, com tudo o que a torcida cobra há anos. E o mais bonito foi ver que não era só papo, não era discurso vazio, era sentimento, era real. Porque quando um jogador como o Lucas fala, o grupo ouve, e acredita, e se transforma. E foi isso que aconteceu. O São Paulo virou um exército dentro de campo. Um time compacto, vibrante, intenso. Um time com alma. Luciano, o destaque da partida, fez questão de mencionar o Lucas na entrevista pós-jogo. Disse que aquilo mexeu com ele. Que o discurso do camisa 7 fez ele entrar com ainda mais vontade. E olha que o Luciano já é raçudo por natureza, hein? Imagina ele com esse gás extra. Foi o que a gente viu. 2 gols. Uma atuação de gala. E olha que isso não é de agora. Lucas sempre teve essa postura. Desde que voltou, ele tem sido mais do que um jogador. Ele é ídolo. É líder. É exemplo. Ele representa tudo o que o São Paulo quer ser. E mais do que isso, ele mostra que dá para ser craque e ser humilde ao mesmo tempo. Dá para ser estrela e ser do povo. A gente precisa valorizar esse tipo de jogador. Porque não é todo dia que aparece um cara assim. Um cara que entende o clube. Que entende a torcida. Que entende o peso de vestir essa camisa. E que, mesmo fora de campo, faz diferença. Muita diferença. No futebol moderno, onde muito jogador se esconde quando está machucado, o Lucas mostra o contrário. Mostra presença. Mostra compromisso. Mostra vontade de ajudar. E ajuda, viu? Ajuda demais. Porque às vezes, uma palavra certa na hora certa muda tudo. E ele soube exatamente o que dizer. Foi uma atitude de general, de comandante, de quem sabe o que representa, e de quem quer, de verdade, ver o São Paulo voltar ao topo. Lucas não tá aqui só por contrato. Ele tá aqui por amor, por paixão, porque quer viver isso com a gente. Quer levantar taça. Quer ver o Morumbi explodindo. Quer fazer parte da história. E já faz, né? Porque esse tipo de gesto entra pra história. A gente vai lembrar por muito tempo desse discurso. Vai lembrar que, num clássico, num momento decisivo, o camisa 7 botou o time na parede e falou, é agora ou nunca. E foi. E deu certo. E o São Paulo venceu. E convenceu. Esse tipo de liderança contagia. Transforma ambiente. Muda clima. Cria identidade. E o São Paulo tá precisando muito disso. Muito. Porque não basta ter bom jogador. Tem que ter alma. Tem que ter liderança. Tem que ter cara que representa. Que guia. Que puxa o bonde. E o Lucas é esse cara. É emocionante ver um jogador desse nível tão envolvido com o clube. E a torcida sente isso. Abraça isso. Vibra com isso. Porque não é forçado. Não é marketing. É verdadeiro. É São Paulo de verdade. É raiz. É coração batendo junto com o do torcedor.
E o mais doido é que tudo isso aconteceu nos bastidores. Antes do jogo. Longe das câmeras. Mas agora veio à tona. E veio para mostrar que tem coisa grande acontecendo no Morumbi. Que tem um time se formando. Que tem um grupo se unindo. E que tem um líder puxando essa fila. A vitória contra o Corinthians foi gigante. Mas o que veio antes dela foi maior ainda. Foi o que moldou o espírito do time. Foi o que acendeu a chama. E essa chama tem nome, Lucas Moura. É por isso que ele é ídolo. Não só pelos gols, pelas jogadas, pelos títulos. Mas por esse tipo de atitude. De quem não foge da responsabilidade. De quem aparece nos momentos cruciais. De quem vive o clube. E tomara que isso inspire os outros jogadores. Que vire rotina. Que vire cultura. Porque o São Paulo precisa disso. Precisa de guerreiros. De generais. De caras que entendam que cada jogo é uma guerra. Que cada ponto vale ouro. Que cada atitude faz diferença. Se todo mundo entrar com esse espírito, a gente vai longe. Vai brigar. Vai sonhar. Vai vencer. Porque talento a gente tem. E com atitude, com raça, com essa liderança, a gente vira um time imbatível. Lucas Moura mostrou, mais uma vez, porque é gigante. E mostrou que, mesmo fora de campo, pode decidir jogo. Pode ganhar clássico. Pode mexer com a história. Obrigado, Lucas. Por ser esse símbolo. Por ser esse guerreiro. Por representar a gente tão bem. Você é São Paulo demais. E que esse discurso vire rotina. Que essa guerra seja vencida jogo a jogo. Porque agora, meu amigo, ninguém segura esse time. Com alma, com raça, com Lucas no comando. O céu é o limite. Vamos, São Paulo. Vamos com tudo. Porque a guerra só tá começando. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Torcedor São Paulino, prepare o coração. O noticiário esportivo foi sacudido por uma bomba de proporções épicas, daquelas que fazem o torcedor levantar da cadeira e se perguntar: será que agora vai? Segundo informações que vêm ganhando força nos bastidores, o São Paulo estaria articulando uma das maiores contratações da história recente do clube. Georgian de Arrascaeta, o meia uruguaio que encantou o futebol brasileiro nos últimos anos, pode vestir a camisa tricolor. Isso mesmo. Arrasca no São Paulo. Só de imaginar, já dá arrepio. A notícia caiu como um raio na torcida tricolor. Em um momento em que o São Paulo vive uma nova era sob o comando de Hernan Crespo, com um projeto ousado e promissor, a possibilidade de contar com um jogador do calibre de Arrascaeta acende o sinal de esperança no coração de milhões de torcedores. Afinal, não estamos falando de qualquer jogador. Estamos falando de um dos maiores talentos do futebol sul-americano da última década. O meia uruguaio, consagrado por seu desempenho com a camisa do Flamengo, é um velho sonho de consumo da diretoria tricolor. E agora, com movimentações discretas e um novo modelo de investimento sendo implantado no Morumbi, o cenário parece mais favorável do que nunca para que esse desejo antigo se torne realidade. Segundo fontes internas, Crespo teria dado o aval e já sonha com Arrascaeta comandando o meio de campo do São Paulo. A chegada de Arrascaeta seria uma virada de chave no projeto do tricolor. Um verdadeiro divisor de águas para um clube que, embora tenha conquistado títulos importantes recentemente, como a Copa do Brasil, ainda busca estabilidade e protagonismo nas grandes competições. Com Arrascaeta, o São Paulo se coloca novamente entre os gigantes da América do Sul com autoridade e talento. Imagine o meio-campo formado por Pablo Maia, James Rodrigues e Arrascaeta. Isso sem contar com as opções ofensivas como Caleri, Luciano e até mesmo as promessas da base. Crespo teria em mãos um elenco não apenas competitivo, mas capaz de encantar. Um verdadeiro esquadrão para fazer história dentro e fora do Brasil. E mais, a contratação de Arrascaeta seria também um recado ao continente inteiro. O São Paulo está de volta para brigar por tudo. E o que pesa a favor dessa negociação aparentemente improvável? O desejo do jogador de novos desafios, as conversas discretas entre empresários e a disposição da diretoria são paulina de ousar como nunca antes. A reformulação financeira que o clube vem passando abriu espaço para movimentações desse porte. E, segundo a apuração de jornalistas próximos ao clube, já existem esboços de contrato e cláusulas de produtividade sendo discutidas. Crespo, inclusive, teria sido um dos primeiros a conversar diretamente com o staff do jogador. O técnico argentino teria sido claro: aqui, você será o dono do time. Essa confiança e esse projeto ambicioso teriam mexido com o craque uruguaio,
que já não vê com maus olhos uma saída do Rio de Janeiro para brilhar nos gramados do Morumbi. O estilo de jogo proposto por Crespo, dinâmico, ofensivo e com liberdade criativa, encaixa perfeitamente com o perfil de Arrascaeta. Além do aspecto técnico, há também o lado emocional. O São Paulo tem algo que encanta os jogadores sul-americanos: tradição, torcida apaixonada, um estádio icônico e a chance real de fazer história. Arrascaeta sabe disso. Ele já jogou contra o tricolor e sentiu a força da camisa são paulina. Agora, ele pode fazer parte desse enredo glorioso. Nos bastidores, a diretoria trabalha com cautela. Não quer criar alarde antes da hora. Mas a verdade é que os dirigentes estão entusiasmados com a possibilidade e confiam nos investidores que apoiam esse movimento ousado. Afinal, não é todo dia que se tem a chance de trazer um jogador que foi multicampeão, ídolo e protagonista por onde passou. Arrascaeta é um nome que transforma qualquer elenco. A movimentação da torcida já é intensa nas redes sociais. A hashtag Arrasca no Tricolor chegou aos trending topics em poucas horas, impulsionada por vídeos, montagens e campanhas feitas por torcedores fanáticos. A torcida já sonha com o uruguaio beijando o escudo, erguendo taças e escrevendo seu nome na galeria dos imortais do Morumbi. O clamor popular é real, e a diretoria sente a pressão positiva. Mas como o Flamengo vê essa movimentação? Apesar do contrato vigente, há rumores de que o clube carioca não descarta uma negociação, desde que os valores agradem. Arrascaeta, por sua vez, já teria expressado a pessoas próximas que sente que seu ciclo no Rio está perto do fim. A busca por novos ares e uma nova motivação pode ser o estupim para a mudança de ares. Dentro de campo, a chegada de Arrascaeta seria uma revolução tática. O tricolor, que já vem apresentando um futebol consistente com Crespo, ganharia uma peça que transforma partidas, decide jogos e impõe respeito. O uruguaio tem visão de jogo, drible curto, passes decisivos e um poder de finalização que poucos possuem. Um verdadeiro camisa 10 moderno. E não podemos esquecer da liderança. Arrascaeta não é só um craque. É um jogador que impõe respeito, que fala dentro e fora de campo. Um atleta que, com sua experiência internacional e vivência de grandes decisões, pode elevar o patamar competitivo do grupo. Crespo sabe disso. E é por isso que insiste tanto em sua contratação. A possível contratação também mudaria a relação do São Paulo com o mercado internacional. O nome de Arrascaeta tem peso fora do Brasil, e sua chegada atrairia olhares do exterior, ampliando o prestígio da marca São Paulo FC. Isso sem contar o marketing, vendas de camisas, aumento de sócios e o engajamento geral da torcida. Uma contratação estratégica em todos os sentidos. Nos corredores do CT da Barra Funda, o clima é de expectativa. Jogadores e funcionários acompanham os rumores com entusiasmo. A chegada de um nome desse porte gera um impacto imediato no ambiente. Todo mundo eleva o nível, se motiva mais e passa a acreditar que algo grande está por vir. É o tipo de movimento que muda o clube como um todo. E quanto aos desafios financeiros? A diretoria São Paulina tem atuado com inteligência. Com o apoio de investidores e acordos bem articulados, o clube tem conseguido equilibrar as finanças e, ao mesmo tempo, sonhar alto. A vinda de Arrascaeta seria fruto de uma engenharia financeira pensada nos mínimos detalhes, com cláusulas de desempenho, participação em receitas e muito planejamento. Além disso, o momento é estratégico. Com a janela de transferências aberta e o interesse de clubes árabes em outros jogadores do elenco, existe a possibilidade de entradas financeiras que permitam esse investimento sem comprometer o caixa. A diretoria enxerga Arrascaeta como uma oportunidade de mercado, rara, cara, mas possível. A experiência de Arrascaeta em competições como Libertadores, Mundial e Copa América o credencia a ser uma peça-chave em projetos ambiciosos. Com ele em campo, o São Paulo ganharia não só um craque, mas um símbolo de ambição. Uma peça de luxo que pode ser o elo entre o presente e um futuro de glórias. Os mais velhos comparam essa possível chegada à de Pedro Rocha nos anos 70. Outros citam Pita, Raí, Kaká. O São Paulo sempre teve grandes camisas 10. E Arrascaeta, sem dúvida, tem futebol e personalidade para entrar nessa linhagem de lendas. Ele é o tipo de jogador que muda a história de um clube. E, quem sabe, está prestes a mudar a do tricolor. A imprensa internacional também começa a repercutir os rumores. Sites uruguaios, argentinos e até europeus já citam o interesse do São Paulo como um dos grandes movimentos do futebol sul-americano neste ano. O nome de Crespo, ídolo na Itália e Argentina, também contribui para atrair as atenções globais ao Morumbi. O torcedor são paulino, acostumado a sofrer e sonhar, vê em Arrascaeta um novo capítulo.
Um símbolo de que o clube não está apenas vivo, mas disposto a recuperar seu lugar no topo. A volta do futebol arte, dos dribles mágicos e das jogadas geniais. O Morumbi iluminado por um craque que conhece o caminho da glória. Enquanto isso, nos bastidores, os contatos seguem. Cada detalhe está sendo discutido. Desde os valores de luvas até bônus por metas alcançadas. Tudo com cautela, mas com entusiasmo. A diretoria sabe que não pode errar, e a Arrascaeta pode ser o acerto do século. Se concretizada, essa contratação pode ser a fagulha que faltava para incendiar de vez o projeto tricolor. Um grito de guerra contra os que duvidaram. Uma resposta à altura da grandeza do São Paulo. E você, torcedor, já imaginou a Arrascaeta no Morumbi, vestindo o manto tricolor, olhando para a arquibancada e comemorando um gol no último minuto contra o maior rival? Pois é, o sonho pode estar mais perto do que nunca. Fiquemos atentos. O São Paulo promete surpreender o mundo do futebol mais uma vez. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.